saber mais, é isso, mandando sua sugestão de pauta, sua pergunta, interage com a gente, qual é a cidade que vocês estão nos acompanhando, mande seu recadinho, é super fácil, 4599254747. Bora interagir? Vamos lá? Bom, agora tem uma pergunta para você que está vivendo, né, o agora, né, do trauma, a transformação. Esse é o assunto que nós vamos ter agora à tarde. Estamos aqui com a terapeuta, né, Sara Valente, ela está aqui e vai tirar nossas dúvidas e as dúvidas de vocês de casa também. Então, bora aí interagir com a gente em primeiro lugar. Boa tarde, Sara. Tá com saudade já, né? Ah, tá vendo, Mauro? Que delícia estar aqui novamente. Boa tarde a você, aos telespectadores. Sempre um prazer. E eu queria, Sara, que você começasse já explicando pra gente, né, como o corpo e a mente ele reage a um evento traumático, como lidar com isso? Olha só, todo ser humano, né, ele primeiro vai sofrer um impacto biológico com os traumas. O que é trauma? É todo aquele evento inesperado, né, que pega a gente de surpresa e que muitas vezes a gente não tem capacidade de processar, de resolver, de superar. Então isso acaba somatizando em todas as partes, não só físicas, mas emocionais e mentais também. E assim, Sara, como mudar o fato do trauma para a transformação ali? Como trabalhar isso? Maravilhosa a sua pergunta. Então vamos entender um pouquinho. Imagina a gente no útero da mãe. Olha a condição onde a gente se encontra. Nós podemos resolver alguma coisa por nós se a gente se estressar? Não, tem como lutar ou fugir se eu sofro, às vezes, uma descarga de cortisol, de adrenalina, porque a minha mãe está passando por alguma situação estressante? Não, mas essa experiência é o suficiente para já ir influenciando toda a nossa formação, ali como feto no ventre da nossa mãe. E isso vai fazer com que a gente desenvolva programas de sobrevivência. Porque o nosso cérebro que está ali cuidando das nossas funções orgânicas é o nosso cérebro mais arcaico. Então ele vai cuidar para a gente se preservar para que a gente continue crescendo. Então não tem cérebro racional que entende, não, isso aqui foi a minha mãe que passou, não tem nada a ver comigo, eu tô tudo bem, né? Estou tranquilo. Não, toda aquela aceleração, aquela descarga de estresse vai estar desde a fase gestacional influenciando na estruturação do ser humano. E assim, Sara, isso aí ele pode impactar sobre o viver agora, o que está acontecendo agora na vida? Sim. O que a gente tem mais estudado e percebido na prática terapêutica é que as pessoas, mesmo, vamos falar que a maior parte dos nossos traumas é de infância, né, que é a fase que a gente consolida todo o nosso arcabouço físico, emocional, toda a nossa parte mental e o nosso funcionamento. Nossas ações são baseadas em tudo que nós vivemos até a primeira infância. Então, agora, tá tudo bem aqui. Só que dependendo de como o meu cérebro processa a realidade, eu posso estar numa reatividade. Eu posso perceber as coisas sempre com muita sensação de ameaça, né, que as pessoas estão conspirando contra mim. Por quê? O meu cérebro, por conta da minha história traumática, ele foi formatado para estar em alerta, preocupado com a minha sobrevivência, de tanto que eu já vivi situações estressoras. E assim, e quais dicas que você poderia dar para viver o agora, então, e saber lidar com isso? Ótimo. Então, o agora é o lugar onde nós estamos. Então, por mais que a nossa história tenha esses eventos, essas situações, né, onde a gente às vezes imaturo não conseguiu resolver e aquilo foi sentido pelo corpo e ficou armazenado aqui como desequilíbrios nessa parte emocional, hoje eu preciso trazer todas as capacidades que como adulto nós temos. Então, através do foco, da concentração, de trabalhar a nossa desidentificação da mente, que às vezes está preocupada com as coisas do passado ou já ansiosa pelo futuro. Então, tem muitos recursos que a gente pode transformar essa questão traumática, né, que nos acompanhou, para trazer soluções agora, onde através do sentir eu vou estimulando esse sistema nervoso que a gente chama autônomo, que controla inconscientemente não só os nossos órgãos, mas a nossa percepção, para mostrar que está tudo bem e relaxar o corpo. E assim a gente liberar esse alerta lá no nosso cérebro mais arcaico para deixar a gente raciocinar melhor, a gente pensar, a gente conseguir planejar, a gente conseguir focar na solução em vez de ficar focando no problema.
Mas, Sara, a gente percebe também que muitas vezes a gente tem medo, né? Disso daí. Mas como superar então esse medo e conseguir voltar a ser feliz? Porque muitas pessoas vivem na infelicidade, que tudo é difícil, que vem de traumas que você está explicando aí. Então, mas como superar esse medo? Olha só, medo é um dos sentimentos que fazem parte da experiência humana. E o que mais a gente vê na nossa fase da infância, a gente vê com as crianças? A gente é muito mais reprimido do que recursado. Então, os adultos que poderiam estar nos envolvendo com mais segurança, com essa disponibilidade emocional madura de nos auxiliar a compreender o que está acontecendo com a gente e como superar aquele evento que dispara o medo, muitas vezes a gente se sente sozinho. E na nossa imaturidade, é esse cérebro da sobrevivência que vai entrar e vai disparar ou luta ou fuga. Ou muitas vezes o que a gente vê que está acontecendo com as crianças, principalmente hoje, sob muita pressão, sobre muita informação, sobre muitas vezes rigorosidade, muitos tenquês, o que acontece? Elas se mobilizam, elas congelam. O cérebro não dá conta de processar e achar uma solução, então se eu não consigo lutar, se eu não consigo fugir, eu congelo. Então, a gente tem muita responsabilidade como adulto, não só pela nossa condição, mas a gente sendo pai, sendo mãe, sendo responsável, sendo cuidador das crianças, a gente precisa entender a importância de atender as necessidades daquela criança e estar atento com o desenvolvimento dela. O que gera mais bem-estar? Toda criança, todo ser humano precisa se sentir importante, amado, cuidado, protegido. Então, rever a forma como a gente está ofertando isso no nosso lar, nos nossos contextos sociais, a gente com a gente mesmo, porque a gente tem ainda essa criança, né, que lá na infância passou pelos traumas e não necessariamente a gente conseguiu resolver. Como que a gente superou? Muitas formas que a gente vê são pessoas extremamente racionais, rígidas, autocríticas, tentando sobreviver àquele evento traumático. E mal elas sabem que aquilo às vezes acaba limitando ela de voltar a integrar com o corpo o sentir. Porque nós somos isso, corpo, mente. Tudo tem que estar em parceria e funcionando bem. E às vezes a gente está vivendo muito na cabeça. E esquece o corpo, esquece de se alimentar, esquece de descansar. E isso vai retraumatizando cada vez mais. Então, a pessoa pensando assim, ela torna a felicidade, né? Mas tem muitas pessoas também que elas não sabem como enfrentar a felicidade também, né? Que às vezes isso aí é uma barreira. E como fazer com essa parte? Então, isso hoje está sendo muito colocado dentro dessa questão, né? A pandemia trouxe isso muito para a gente olhar, né? Porque escancarou uma realidade de muita ansiedade e depressão. O Brasil mesmo é campeão. Então, a gente busca a curto prazo essa satisfação, esse prazer, o alívio dessas angústias que a gente passa por a gente não se conhecer, por a gente não acompanhar todas essas influências do que foi a nossa história traumática. Então, a busca rápida por prazer, onde que a gente tem percebido? Uma felicidade muito momentânea. Então, são nos vícios, né, nessa compulsão sexual, nessa sensação de precisar viver emoções intensas para poder ter mais dopamina no corpo. Só que isso a longo prazo acaba sendo disfuncional, porque a gente não consegue estabelecer vínculos, a gente não consegue se conectar com a gente mesmo, se silenciar, né? Porque o nosso cérebro, para poder revigorar, restabelecer e não adoecer o corpo, ele precisa de pausas. E às vezes as pessoas que estão descompensadas nesse componente traumático, elas vivem intensamente. E aí junta com o contexto, que é muito estímulo, muita cobrança, muita informação, o cérebro não consegue se refazer, né, se reequilibrar. Então estamos ficando muito doentes da parte da saúde mental e física também. Mas isso também, Sara, conta um pouco também por causa da tecnologia, né? Que é tudo muito rápido, relacionamentos é muito prático, compras, impulsividade, tudo isso daí está ligado a isso que a gente está vendo nos últimos anos também, né? Mas quais que são as transformações aí que nós podemos alcançar? Então, a coisa mais linda que eu venho trabalhando, estudando com neurobiólogos, neurocientistas, psiquiatras, né, Dr. Steve Porges, Dr. Peter Levine, Bessel van der Kolk, eles estão olhando para o que realmente nos traz para um lugar mais humano,
né, de uma humanização, não só eu comigo mesma, mas no coletivo. Então, o que a gente tem descoberto, né, e provado isso através das soluções e dos resultados com os pacientes? Que a gente, através do neurônio espelho, a gente se corregula com o outro. Então, eu tenho a capacidade de desenvolver a minha inteligência emocional, eu, através de checar no aqui e agora, como que está meu corpo, que sensações que estão presentes, trazer essa atenção plena para poder perceber o que o corpo necessita, né? O que as minhas emoções necessitam para eu poder estar em paz, eu também consigo isso através do outro. Então, essa atenção, essa sensação de segurança no coletivo é muito importante para a gente restabelecer a nossa saúde, né? A nossa integridade humana, essas relações mais harmônicas, trazer mais paz. Então, quem está nos rodeando, né? Com quem que nós estamos convivendo, isso faz toda a diferença. E as crianças, e nossos filhos, eles estão se sentindo cuidados, amados, né? Se sentindo importante, fazendo parte, podendo também expressar suas emoções, as suas necessidades e serem atendidos. Então, isso faz uma diferença, uma transformação muito grande para a nossa humanidade, né? Encontrar esse lugar que a gente está vendo, né? A gente preocupa muito em corrigir o comportamento, mas não em entender a causa daquele comportamento disfuncional. Então, agora o convite, né, para essa nova era que a pandemia veio mostrar o quanto a gente está fragilizado como coletividade, é olhar o que está acontecendo nesse ser humano que precisa ser restabelecido e conhecido na relação corpo-mente e coletividade. E como a gente pode se ajudar mais, né? Com certeza. Mas agora já, Sara, falando sobre a modificação positiva na vida, quais são as dicas assim que pode estar ajudando essas pessoas que pensam assim ou que não conseguem lidar com isso? Então, quem está muito ativo, acelerado, né, vivendo quadros de mais ansiedade, de alerta, precisa encontrar pausas, né? O cérebro, ele precisa sentir que está tudo bem. Sabe igual a zebra na natureza, que encontrou uma ameaça, aí ela corre, corre, corre até ela achar a sombra? O que ela faz quando ela encontra a sombra? Ela descansa. O ansioso, o que ele acaba fazendo? Ele fica se envolvendo com várias coisas, né? O multitarefas. Ele não acha esse descanso para o corpo e para o cérebro. Então, a primeira coisa é encontrar momentos de descanso, de pausa, meditações, práticas de atenção plena, coisas que te dão prazer também, né? Coisas mais calmas que te dêem essa satisfação e essa sensação de ufa, encerrei esse ciclo de alerta, né? Conseguir de alguma forma encerrar um ciclo. O cérebro, todo dia ele faz isso. O dia faz isso, é sol, lua, né? Dia, noite. Então, a gente precisa ativar, mas a gente precisa desativar. Então, é também corrigir essa questão da cronobiologia. Então, acordar junto com o sol. E dormir a hora que o sol vai embora. Porque a gente precisa dos hormônios para corregular todo o nosso funcionamento também. O que a gente faz? Trabalha, 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 chega em casa, aí que eu vou comer, aí que eu vou assistir televisão e que horas que nós estamos indo embora dormir? Né? Que horas que nossos hormônios se refazem, que hora que as substâncias tóxicas precisam, né, dessa quietude para poder ser eliminada pelo rim. Nós não estamos tendo essa pausa. Então, quem está ansioso é isso. E agora quem está mais depressivo? Desanimado, né, desgostoso da vida, precisa achar motivações. E a gente não pode cobrar a pessoa que está desanimada. Ah, você está procrastinando, né, achando que isso era uma questão de caráter. Não, aquilo é uma biologia alterada. É fisiológico o estado depressivo. E também só a medicação a gente percebe que ela, o quê? Ela, naquele momento, faz uma função. Mas essa autonomia, essa motivação, esse livre-arbítrio da pessoa, né, gerenciar esse protagonista da vida dela, precisa de mais motivação. Então, também encontrar em atividade física, em suporte de redes de apoio, em terapias, esse lugar de estar restabelecendo a biologia dela, seja física, seja emocional, seja grupal, né, ter o incentivo de pessoas que querem ela bem, isso é muito importante. Tá vendo, gente? Espero que vocês tenham gostado dessas dicas aí. Até vou deixar o Insta ali